Olá, nobres amigos! Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II e neste vídeo aqui estamos começando a nossa nova série sobre paganismo. Só que dessa vez, em função de dúvidas, principalmente que eu vi ao longo de nossa comunidade lá no WhatsApp, mas que eu imagino que essa dúvida possa ser replicada a pessoas que também são fãs do canal ou que assistem nosso conteúdo aqui. Farei para vocês uma série explicando como o paganismo funciona. Dessa vez, ao invés de falar sobre nome de deuses, ou o que eles representam em cada mitologia, que são, vamos dizer assim, coisas mais profundas no estudo da mitologia e das crenças antigas, mas que ao mesmo tempo não vai explicar muita coisa aos leigos como a coisa funciona. Então eu estou fazendo essa pequena série aqui com alguns vídeos sobre como o paganismo funciona. E neste pequeno vídeo inicial aqui, falarei para vocês sobre os tipos de paganismo. Só que não aquela coisa lá, o paganismo celta, o paganismo eslavo, o paganismo nórdico. Não é isso que eu quis dizer. Os tipos de paganismo em especial aqui, eu me refiro ao paganismo original, ancestral, ao paganismo recriacionista e ao paganismo neopagão, vamos dizer assim, o neopaganismo. Existem esses três tipos de paganismo, pelo menos na hora de seguir uma crença pagã. E qual a diferença entre eles? Então, é para isso que nós temos este vídeo, porque basicamente vamos explicar cada um dos três. Primeiro, paganismo ancestral. O paganismo ancestral, como vocês já devem estar imaginando, ele é a própria religião original em si. Os seus cultos originais, que descendem desde aquela época da Idade Média ou anterior a ela, né? Então, o paganismo ancestral é a religião em si, é aquilo que sempre existiu. É aquilo que está lá desde sempre, que não foi modificado em nenhum aspecto e que preserva seus traços originais desde aquela época. É a própria religião da época em si, vamos dizer assim. E aí depois nós temos o paganismo recriacionista. Então, este é uma coisa interessante a ser dita, porque ele segue muito próximo à linha do que é o paganismo ancestral. Porém, recriacionismo, como vocês bem podem entender, significa que foi recriado nos dias de hoje. Tem bastante apreço à precisão histórica, mas foi uma coisa criada ou recriada recentemente, vamos dizer com essas palavras. Porque, por exemplo, o Rodnovere, o paganismo Rodnovere. As pessoas que seguem a visão Rodnovere provavelmente seguem uma coisa muito próxima aos eslavos antigos que seguiam o Rod original. Porém, os Rodnoveres de hoje seguem uma linha de estudo sobre o original, mas provavelmente acabam adaptando questões da vida moderna, até por ser uma tradução, por ser uma coisa meio inevitável, vamos dizer assim, a sua forma de paganismo. Quer dizer que eles querem modificar a história ou a essência da coisa? Não, de jeito nenhum. Mas acaba sendo inevitável, uma vez que seja uma recriação, que os elementos do presente se mesclem de alguma forma à fé ancestral. Então este é o paganismo recriacionista. Provavelmente entre os celtas recriacionistas deve entrar o druidismo, talvez. Entre os nórdicos recriacionistas, entre o Asatru, talvez. Mas enfim, o mais importante não é saber o nome da fé recriacionista ou da fé ancestral, enfim. É mais importante entender o conceito do negócio. Porque o recriacionismo é aquele que se importa muito com a precisão histórica, mas que, por ser uma adaptação, é inevitável que algum traço novo entre. Lógico, eles vão fazer o máximo possível para isso não distorcer a fé original, mas é inevitável que algum traço novo acabe entrando. Então este é o recriacionismo. E após isso nós temos o neopaganismo. Cara, eu não sei nem se deveria entrar nessa lista, o neopaganismo. Que o neopaganismo é literalmente neo, palavra em latim, novo. Novo paganismo. Uma coisa nova, uma coisa que não existia antes. Aí não é uma mera adaptação do passado, é uma criação nova que talvez contenha traços do passado, inspirações do passado. Mas é uma coisa nova. É uma coisa que não existia. Então, por exemplo, os Wiccas da vida aí, eles são neopagãos, porque a crença deles tem elementos a ver com a mitologia celta, por exemplo, mas eles não acreditam nos deuses celtas, exatamente. Ou se acreditam, eles não veem os deuses celtas exatamente como os celtas antigos os viam, ou como quem estudou os celtas antigos os veem. Então, é uma criação nova, com base em inspirações antigas. Tanto que, como eu falei naquele vídeo mais completo sobre os deuses celtas, os neopagãos celtas veneram Morrigan. Morrigan é o Loki da mitologia celta. Não que os nórdicos não venerem Loki de alguma forma, mas, eles veneram Morrigan como se fosse Arduina. É a mesma coisa que para um nórdico venerar Loki como se fosse Odin ou como se fosse Thor. É tipo isso. Então, o neopaganismo, não sei se deveria ser chamado de paganismo em si, porque ele contém elementos do paganismo? Contém. Contém inspirações dos paganismos antigos? Contém.
mas ele é uma tradução livre, não tentou manter nada exatamente. Só teve as inspirações iguais, mas adaptou livremente conforme os caras queriam. Então o que eu posso dizer é que esses são os tipos de paganismo. Agora, uma coisa que você está se perguntando, e acho que eu vou falar um pouco nesse vídeo, mas eu vou falar depois em outro vídeo mais a fundo sobre isso. Ah, mas no determinado tipo de paganismo tem sacerdote, em outros paganismos não tem. Em algum paganismo tem o druida lá que lidera a coisa, em outro não. No geral, a relação do paganismo antigo com os sacerdotes é uma coisa que eu já falei antes em vídeos muito antigos aqui do canal, mas vou falar de novo e explicar muito melhor em outro vídeo aqui mais pra frente. Mas é a seguinte, eles acreditam que não há necessidade de um humano para representar os deuses na Terra. Não que eles verão mal aquele que se devota aos deuses, mas eles não enxergam a necessidade de humanos representando deuses na Terra. Por sinal, isso não faz nem sentido, uma vez que os deuses têm capacidade de se relacionar diretamente com a gente. Mas, em alguns paganismos, essa questão do sacerdócio é uma coisa mais tolerada do que em outras. Mas, como eu falei pra vocês, novamente, ninguém questiona o fato de alguém poder se devotar aos deuses, mas isso não o torna um representante dos deuses na Terra. E em relação ao panteísmo também não é um tipo de paganismo propriamente dito. Panteísmo pode ser... Eu vou explicar mais a fundo isso aí, mas é meramente a ideia do... Não é porque é o Deus que eu sigo que ele deixou de existir. Resumindo a ideia. Enfim, nobres amigos, acho que por esse vídeo termina por aqui. Se gostou dessa série, já deixa o seu like aí. Se não é inscrito, se inscreve. E sim, muito mais virá pela frente. Obrigado e até a próxima, nobres amigos.